Vou falar hoje sobre a revogação da lei de aluguéis feita pelo Milei, né, assim que assumiu, e o que causou, né, quais foram as causas aí para a população. A lei de aluguéis, ela foi criada em 2020 por Alberto Fernandes, né, para proteger a população aí da alta inflação. Na época a inflação anual aí estava em 36%. Mas nessa brincadeira aí de querer ajudar a população, ele acabou atrapalhando aí quem tinha imóveis, né? Os donos de imóveis. As regras, em resumo, vou falar alguns pontos aqui. O contrato passou a ser no mínimo de 3 anos, com a possibilidade de apenas um ajuste anual. E esse ajuste era bem complexo, porque ele pegava 50% de índice de preço ao consumidor, de locação de imóveis e juntava com outra coisa lá. Assim, é complexo. E sempre ficava abaixo da inflação. Os contratos só poderiam ser em pesos argentinos, né? Como eu falei, a inflação estava em 36% ao ano. Tava uma situação complicada, né? O cara que era o dono do imóvel lá, tava ficando sem segurança nenhuma. E outra coisa também que o depósito garantia, né, ali que a pessoa pagava para alugar, ele era no máximo de um mês. E qual foi o impacto aí da criação dessa lei de aluguéis? Primeiro, houve uma escassez. Os donos de imóveis, eles, como assim, não estava tendo um retorno legal, eles começaram a vender os imóveis ou colocar para o Airbnb, né? Porque poderia até negociar em dólar ou alugar só por temporada. E nisso acabou tendo uma escassez, né? Tem lugares que fala que a cada 7 imóveis um estava desocupado, né? E o dono não queria alugar. E ainda houve um aumento no preço do aluguel, né? A lei foi criada aí para proteger as pessoas, mas o que acabou acontecendo foi o aumento aí do valor do aluguel, que chegou a ficar 140% acima do valor da inflação. E quando entrou, né, o Milei acabou revogando essa lei, né, através do decreto de necessidade e urgência, né, DNU, e como ficou, né? A duração do contrato, por padrão, era 2 anos, mas assim, você poderia ajustar o contrato e colocar o período que você quisesse ali. O ajuste de preço ficou livre, né? Você poderia ajustar por trimestre, semestre, por ano. Assim, você poderia combinar isso aí no contrato. O contrato poderia ser feito em qualquer moeda. O depósito de garantia estaria livre, né? Você poderia exigir ali, você locando o imóvel, você poderia exigir quantos depósitos quisesse, né? Teria que ser em acordo ali. E outra coisa, melhorias feitas pelo inquilino não teria desconto automático no valor do aluguel também. E qual foi a consequência disso, né? Em 2024, né, ele aprovou isso, acho que foi no finalzinho de 2023. Em 2024, né, tem fontes que falam um pouco diferente ali, mas ficou entre 170% e 180% a oferta de casas, né, de residências para serem alugadas. Em Buenos Aires, né, a gente tinha aí de 4 mil, mais ou menos 4.700 imóveis, né, para locação, e esse número passou a ser de 12 mil, um aumento aí gigantesco. E houve queda no preço, né? Chegou aí a queda, tá em 28%. Aumentou, né, o valor do aluguel, mas assim, descontando a inflação, o valor real, o que aconteceu, né, foi de o valor do aluguel ficar 28% mais barato. Tem algumas situações, né, que teve um site lá que falou que chegou a ficar 40% mais em conta. A gente viu aí que a necessidade de proteção, né, criar muita regra, acaba atrapalhando o mercado, criando escassez, aumentando o valor. E quando você meio que desregula, né, nesse caso aqui a gente pôde ver do aluguel, aumentou a oferta e diminuiu o valor, né? Facilitou aí para todo mundo, para a população em geral. Próximo vídeo eu vou caçar mais outra coisa aí, o que ele fez, né? E qual a consequência disso. Até lá, valeu!